Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal God On, no nosso quadro Testemunhos. Como você sabe, o nosso objetivo é de alguma forma contribuir com a sua edificação. Estamos aqui com o pastor Adil Nunes Carvalho, da Igreja Arca da Aliança, para darmos sequência no testemunho dele. Hoje ele vai estar contando a segunda parte desse testemunho. Então, pastor Adil, prazer tê-lo aqui conosco para darmos sequência aí neste testemunho. Prazer é nosso, Jonas. Você sabe que é sempre uma satisfação, né? Falarmos daquilo que Deus fez e está fazendo em nossas vidas. Amém. Bem, nós paramos naquela parte então em que você estava no seu quarto com o desejo de se suicidar, buscando maneiras, e você ora a Deus pedindo para que Ele se manifestasse, falasse com você, e surpreendentemente Ele apareceu na sua frente, conversou com você, e você então vai contar isso para a sua esposa, a pastora Yara, e aí nós queremos saber como é que começou a discorrer a partir daí, Você falou com alguns pastores, alguns amigos, que te falaram que Deus te chamou para um ministério, abrir igrejas, algo mais ou menos nesse caminho. A partir desse momento eu conversei com muitas pessoas e, na verdade, eu nem sabia muito bem o que significava a palavra provações, Sabia de prova, ser provado, mas provações. Daí depois conversando, eu fiquei sabendo que muitas pessoas cristãs, muitos homens e mulheres de Deus passaram por grandes provações. E então eu fiquei na expectativa que Deus iria fazer algo na minha vida. Que Deus ia entrar com uma providência, te darei uma parte, mas terás muitas provações. E 2 semanas após, eu estava fazendo um serviço contábil para uma determinada empresa, e ali apareceu um senhor com o nome de Luiz Alberto Boni, e ele conversava com o gerente daquela empresa, e eu ali perto escutando, e ele falava assim: preciso de alguém para dar início às instalações da minha empresa em Paranaguá. E eu ali, até então eu não entendia, mas Deus, na sua infinita sabedoria, já havia preparado todo um cenário para abençoar a minha vida. E nesse momento era um momento que você estava numa situação financeira totalmente complicada, Como você falou no testemunho anterior, na primeira parte, que você não sabia muito bem o que fazer, As coisas estavam totalmente complicadas, dormindo no chão, a cortina de lençol, Enfim, tantas situações complicadas. E aí o Senhor te fala: te darei uma parte. E não demorou muito, então começa a aparecer essa porta aí, Conta pra gente aí. Então daí eu vi, e Deus ele fez com que eu tomasse uma atitude. Eu vi ali que foi Deus realmente, Porque Deus estava tomando conta de toda aquela situação. E quando eu dei por mim, eu já estava conversando, porque o gerente se afastou, e eu aproveitei a oportunidade e fui falar com aquele senhor. E conversando com ele, ele me falou: pois eu preciso de alguém, quero abrir aqui em Paranaguá uma empresa de adubo, e eu preciso de alguém que entenda um pouco, entenda de contabilidade, entenda um pouco desse ramo, para dar início. E eu falei para ele: não, realmente eu sou uma pessoa que entendo de contabilidade e entendo um pouco desse assunto. Tá, já se colocando à prova, na verdade, Na verdade, ali eu fui ousado, mas foi Deus que me deu aquela ousadia naquele momento. E quando o gerente retornou, ele falou: eu já encontrei a pessoa. Essa pessoa é esse rapaz que está aqui, O nome dele é Adil, Eu falei: meu nome é Adil. Então, a partir da semana que vem, eu vou descer para Paranaguá. Você me espera no Danúbio Azul, 1h da tarde, nós vamos
almoçar e conversar juntos. Ele falou pro gerente, ó, a partir de hoje, tá? Eu sei que ele trabalha para você, faz uns serviços aqui, mas a partir da semana que vem ele vai ser meu funcionário. Oxa! E então, né, queremos saber, né, como é que então começa a discorrer a partir daí, porque gera uma outra situação, né? Uma porta aberta ali. Na verdade, você não sabia até que porta era essa, né? Até conversar com este empresário. Então, quando eu fui no dia, eu fui tudo ansioso, né? Pro Danúbio Azul, e ali estava esperando ele quando ele chegou com uma comitiva. Pessoal, gerentes, financeiros, e ele me apresentou aquele pessoal, sentamos na mesa, fomos almoçar, e ali então ele falou para mim, ó, eu quero abrir uma empresa, eu quero que você tome conta de toda a parte contábil, que você veja armazém, que você veja pessoal, enfim, prepara tudo aí e não se preocupe com valores, tudo que você precisar. Daí ele me apontou para o financeiro, fale com ele. A partir daquele momento, Deus mudou a minha história e mudou a minha situação. Certo. Então, ok. Começa então uma nova atividade. E quando que a situação... Claro, imagina que a situação começou a mudar de imediato, né? E como discorreu aí? Em quanto tempo, vamos assim falar? 2 semanas depois, para quem andava a pé, tentando achar uma moedinha na rua para comprar pão, eu já estava de carro. Já tinha um certo valor na minha conta que ele tinha mandado. Tá? E foi 2 anos de muitas bênçãos, muitas vitórias. Eu lembro que eu conheci também um senhor, um chileno, tá? Com o nome de Mário. E nós conversamos, ele entendia da parte de maquinário de adubo, e nós então conversamos e montamos a Ortem, Organização Técnica e Mecânica, onde nós então confeccionava máquinas para formular adubo. Sabe, a máquina de mistura de adubo, né? Então, nós começamos a trabalhar nessa área e contratamos 30 funcionários. Para quem estava procurando a moedinha na rua, não demorou muito. Uma empresa com 30 funcionários, além do posto, né, de gerência dessa outra empresa, era algo inimaginável, né? Comecei a gerenciar aquela empresa e trouxe muitas alegrias, sabe? O Luiz Roberto Boni é uma pessoa muito, muito boa, muito amável, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, de um grande caráter. E uma pessoa assim, qual assim a gente veio se conhecer e fazer grandes amizades. E o tempo passou e muitas das vezes eu estava caminhando na rua e muitas pessoas olhavam para mim e falavam: ei, você? Daí eu olhava, você mesmo. Te prepara porque você vai ser um pastor, viu? Te prepara. Do nada. E não foi uma vez, foi várias vezes e em vários momentos. Eu lembro uma vez que, assim do nada, eu estava caminhando e de repente eu olhei assim, passou um mendigo por mim. E aquele mendigo me olhava e eu passei reto. E de repente algo assim tomou conta de mim. E eu escutei uma voz que falou: volte. E eu falei: essa é coisa da minha cabeça, estou ouvindo vozes aqui. E continuei. Daí a voz falou mais forte comigo: volte. E eu voltei. Quando eu dei por mim, eu estava abraçado com aquele mendigo, chorando com ele, e assim a gente se abraçou e eu orava por ele, sabe? Daí Deus ali me tomou, do nada, e comecei a conversar com ele e falei: ó, Deus tem um propósito na tua vida, eu não te conheço, mas Deus manda dizer para você voltar, sabe? Porque Deus ainda quer realizar algo na tua vida, assim do nada. E aquele mendigo começou a chorar e eu vi que aquele mendigo não era tão velho. Eu vi que ele tinha uns 20 e poucos anos, mas barbudo, surrado por causa dos dias, sim, dos problemas do dia a dia. E ele me contou para mim a situação dele. Ele era membro de uma determinada igreja, ele fazia parte de um ministério e algo terrível aconteceu com ele naquela igreja. E ele então se afastou.
ele largou a sua esposa, largou os seus filhos, ficou perambulando pela rua, até chegar aqui em Paranaguá. E Deus falou com ele naquele momento, sabe? E ele chorava e ele falou: hoje mesmo eu vou procurar meios para me voltar para São Paulo, vou lá, vou me perdoar, vou voltar para a igreja. E eu ali ajudei ele, sabe? Ele precisava de dinheiro, fomos lá, compramos passagem e ele retornou para São Paulo. Vai entender, né? Uma obra dessa, né? Só quem vive ali, né? Pessoas escolhidas, né? Já ouvi também outros testemunhos, né? Parecido com isso, que Deus simplesmente usa a pessoa, né? Não faz ideia, né? O que está por trás, né? Mas no caso é a pessoa que está sendo usada por Deus, e a pessoa que está recebendo algo de Deus através daquele instrumento, e você foi um instrumento de Deus ali para abençoar aquele homem, né? Como um canal, né? Como um profeta, né? Que ouve Deus falar e entrega a mensagem, né? Então, né? Algo extraordinário essa contemplar isso, né? É verdade, né? Mas com tudo isso, eu ainda endurecia meu coração. Eu lembro que eu estava indo trabalhar e dentro do carro, dirigindo, eu senti uma tristeza assim do nada. Sabe, algo assim entristeceu meu coração. E eu lembrei, naquele momento eu lembrei daquela visão que eu tive, daquele homem, daquele anjo que apareceu e falou: terás muitas provações. Naquele momento Deus me trouxe à memória. E eu encostei o carro no meio da rua ali, encostei ali do lado da rua ali, sabe? E dobrei os joelhos dentro do carro, parei o carro, desliguei e ali mesmo me ajoelhei, dei um jeitinho ali e falei: Deus, que nunca falte o pão na minha mesa, porque era muito triste a situação que eu tinha passado anteriormente. Você entendeu ali que era Deus falando com você, então. E aí você lembrou, porque vamos lembrar primeiro aqui, te darei uma parte, então essa parte ficou configurada numa bênção financeira e terás muitas provações. Você já tinha uma ideia, um pouco daquilo que você tinha passado, e andando no carro ali Deus te faz lembrar e você consegue ligar, né? Que era Deus falando com você, ligar a essa parte das provações que iriam vir, e aí você pede o principal, que é que nunca falte o pão na sua casa, né? Hoje nós entendemos que Deus ele fala de muitas maneiras, tá? Ele usa uma criança, ele usa um homem, ele usa enfim, várias situações, e Deus também fala no profundo do nosso coração. E foi isso que aconteceu comigo. Deus falou comigo no profundo do meu coração, com aquele sentimento, e as experiências passadas não eram boas lembranças, porque eu tinha sofrido muito, eu e minha esposa, nossos filhos tinham passado por várias situações. Então eu senti que ia começar tudo de novo, aquela situação. E eu digo assim, naquele momento você estava bem. Você era gerente de uma empresa, você tinha uma outra empresa, como você disse, né, que tinha de maquinários, e você consegue ligar esse momento a provações e pedir pão, que não falte o pão num momento até então que você estava bem, né? Só pode ser algo de Deus mesmo, que falou, como você disse, né, lá no profundo do seu coração, para você conseguir entender esse recado. É verdade. E após esse momento, voltei a trabalhar normalmente, mas sabia que algo ia acontecer, sabe? Eu tinha certeza que algo ia acontecer. E uma semana após, Luiz Roberto Boni veio conversar comigo e do nada ele falou: Adil, a partir de hoje, tá, eu vim aqui conversar com você, certo? Então não dá mais, não tem como você continuar comigo, apesar do excelente serviço que você tem feito, tá? Eu preciso colocar alguém no seu lugar. E era um parente dele que estava precisando, então ele decidiu colocar esse parente dele no meu lugar. Mas eu vi ali, sabe, que não era ele, que era Deus que já tinha fechado o coração dele. A gente lembra já de Jó, né? Deus deu, Deus mesmo tirou, e bendito seja o nome dele, né? Assim como ele abriu as portas
e você foi abençoado, né? Receberás uma parte, assim também no momento certo de Deus, obviamente, Ele também tira para te mostrar essas outras provações, entendo eu, que para refinar, né? refinar você em algumas situações para um propósito maior, né, à frente, né? A Bíblia fala, né? Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus na vida de um homem? Quando Deus quer fazer uma obra, não tem jeito, não tem como escapar das mãos dele. E a partir daquele momento, então, as coisas começaram a dar tudo errado na minha vida. Eu vi que Deus tinha fechado totalmente as portas. Até a empresa que eu tinha, a Ortem, começou a dar coisas erradas, e mais para frente eu tive que vender as minhas cotas e começou tudo de novo. Voltei a andar a pé, começou as provações, as lutas, as dificuldades, comecei a depender de outras pessoas, e aquilo que eu mais temia, como diz Jó, me aconteceu, né? Mas Deus, Ele sabe quebrar a vida de um homem arrogante e deixar em nada, sabe? Muitas das vezes não é nós, que nós, não é Deus que nos quebra, é nós que nos quebramos. O trabalhar de Deus é moer e fazer um outro vaso. Então Deus sabe trabalhar na vida de um homem altivo. Ele conhece as imperfeições, né? E entendo que Ele vai preparar a pessoa escolhida para aquele propósito necessário, né? E certamente em alguns casos é necessário estar lá no deserto, como a gente fala, né? Pagando o preço para poder enxergar algumas coisas, corrigir algumas coisas, se humilhar, né? Dependendo, reconhecer, para Deus então começar a agir, né? E aí então sua vida vira novamente de cabeça para baixo, né? Depender de outras pessoas, a gente sabe que é algo muito difícil para aquela pessoa que tem dignidade, né? Aquela pessoa que quer trabalhar, quer levar o pão para sua casa com dignidade. E quando isso não acontece, é algo muito terrível, né? Algo muito difícil, né? A pessoa lidar com isso, né? E como é que você começou a lidar com essas provações, né? Então, Deus, ele trabalha em nosso caráter, né? Ele quer mudar o nosso caráter. Então, para isso, ele permite que situações aconteçam conosco, tá? Então, ele tira toda a altivez. E foi isso que ele começou a trabalhar na minha vida, né? Ele começou a trabalhar no meu caráter, porque quando você está envolvido com muitas coisas e você não tem tempo para Deus, então você está envolvido com muitas coisas erradas, tá? E Deus queria tirar tudo aquilo de mim. Deus, ele queria preparar um vaso, um instrumento, tá, para fazer a sua obra. E não pode ser do jeito que eu era. Eu não podia permanecer do mesmo jeito, porque Deus tinha algo santo para colocar na vida e nas mãos de um homem santo. E eu não era um santo. Eu precisava ser realmente preparado para assumir determinada obra que ele tinha ou ele iria preparar para mim. Sim. Tá, então como é que começa a discorrer aí nessa nova caminhada, né, em dificuldade? Bom, até então eu não tinha ainda aceitado o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. Eu ouvia falar muitas coisas, pessoas na rua falavam que eu ia ser um pastor, pessoas chegadas a mim, nós comentávamos muito sobre esse assunto, sobre Jesus, sobre a sua obra, sobre o seu evangelho. Mas eu continuava ainda, sabe, uma vida de bar, uma vida de amigos, uma vida de noitadas. E eu lembro que certa vez um amigo, entre aspas, né, porque amigo verdadeiro é só Jesus, me convidou para tomar uma cerveja com ele. E eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, se você pagar, a gente vai sim, daí é um prazer. E eu fui para um determinado bar, e comecei a tomar uma cerveja com ele, mas o bar, dentro tinha um balcão em L. E nós sentamos do lado de cá, e bem que nós entramos do outro lado, tinha um homem, aparentava ter assim uns 33, 34 anos, daí mais ou menos nessa faixa, tá? De idade, né? E eu observei que ele olhava para mim
e não tirava os olhos fixos em mim. E eu comecei a tomar cerveja e eu falei até pro meu amigo, poxa, aquele rapaz ali não tira de tirar os olhos, tá? Mas eu observei que ele não estava bebendo, ele não estava fazendo nada, ele estava apenas naquele balcão debruçado ali com os braços em cima, e a única coisa que ele fazia era olhar para mim. E eu então, eu virei as costas e não olhei mais. E continuei a tomar cerveja com meu amigo. E próximo da meia-noite, esse meu amigo falou assim, olha, eu preciso trabalhar amanhã, e já é quase meia-noite, eu tenho que ir para descansar um pouco, eu te dou uma carona até a tua casa. E falei, tudo bem. Ele pagou as despesas, saímos, e quando eu vou entrar na porta do carona do carro, escutei aquela voz, moço! E eu olhei, era aquele rapaz. Era um rapaz alto, bem mais alto do que eu tinha que levantar os olhos para enxergá-lo, tá? E eu peguei, olhei assim, comigo? Ele falou, é com você mesmo. Eu tenho um recado para dar para você. E naquele momento ele se aproximou de mim. Ele se aproximou de mim, olhou bem nos meus olhos e disse, eu tenho um recado para dar para você do Espírito Santo de Deus. Te prepara. Você vai ser um pastor. Naquela hora, naquele momento ali, sabe, e eu fiquei todo arrepiado. Atônito, porque aquele olhar profundo dele, sabe, sabe, indiscutível. E ele retornou para dentro do bar. E eu pensei, não, ele me conhece, esse rapaz, mas de onde que ele me conhece? Como que ele falou assim comigo? Como, sabe, daí peguei, eu retornei para dentro do bar. Eu falei, não, eu preciso conversar com ele. E a hora que eu entrei para dentro do bar, ele não estava mais lá, havia sumido. Era um anjo. Eu creio que era um anjo que veio ali falar comigo, enviado de Deus. E eu digo, né? Dentro de um bar, esperando. Não tem como explicar essas coisas, né? Como você falou, simplesmente sumiu. Ficou ali, você não sabe quanto tempo ele ficou ali, mais ou menos? Foi questão assim eu acho que desde que eu entrei no bar, ele estava me olhando. E quando ele saiu ali, foi questão de, acho que 1 minuto, 2 minutos no máximo ali. E teve uma coisa que ele falou que eu nunca mais esqueci. Ele falou para mim, te prepara que você vai ser um pastor. Ele disse a seguinte palavra, estude meus estatutos e os meus mandamentos. Nossa, essa aí é algo assim indescritível, né? O sentimento de você se deparar com esse acontecimento, entendendo que era um sobrenatural, um anjo vindo falar com você ali. E a partir daí, então... A partir desse momento, comecei a estudar. Eu fiz 2 cursos teológicos. Eu estudei quase 10 anos a Bíblia. E eu me preparei, sabe, para algo ainda que eu não estava entendendo. Daí, eu lembro que quando eu me converti, eu entrei chorando para dentro da igreja. Eu acho que as minhas lágrimas davam para encher um balde, de tanto que eu chorei. Começamos, então, a pregar a palavra, eu e a minha esposa, em várias igrejas. Em várias igrejas nós éramos convidados, nós pregávamos a palavra de Deus, tá? E daí eu fui batizado. Quem me batizou foi o saudoso pastor Alaor, meu amigo, homem de Deus, tá? Que hoje já está na glória com o Senhor, tá? E enfim, começou assim o ministério na minha vida. Fui consagrado ao presbitério. E eu digo assim, numa vida de provações. Uma vida de provações e de lutas. As portas estavam totalmente fechadas para mim. Mas eu lembro de algo que aconteceu comigo depois que eu aceitei o Senhor Jesus e comecei a pregar a sua palavra. Assim, quer ver, eu me dedicava porque eu tinha que arrumar dinheiro ainda para pagar as mensalidades dos meus estudos. Sabe, Deus assim, Ele supria essa minha necessidade. Sabe, eu às vezes não tinha condições e as pessoas levavam dinheiro lá em casa para mim pagar. E se tem uma coisa assim que eu no início me entristecia muito, era as pessoas levarem cesta básica lá em casa,
sabe? Aquilo me quebrou muito, mas depois com o tempo eu fui ver que era Deus que estava me quebrando, tirando toda a minha altivez, todo o meu orgulho, sabe? Daí comecei a compreender, é Deus. Esse Deus, ele é terrível. Quando ele quer fazer, Johnny, ele pega o homem lá de cima e coloca no meio do pó, do nada, e depois começa a trabalhar na vida dele para fazer um vaso para a honra e para a sua glória. Porque, como eu disse, né, as pessoas, né, que buscam dignidade, elas querem, elas mesmas, né, querem sustentar a sua casa, o seu trabalho, né, olhar assim, né, eu tô sustentando a minha família, tudo que eu tenho com o fruto do meu trabalho, e com as portas fechadas, você ficar dependente de receber cesta básica, certamente é um sentimento bem difícil, você se encontrar nessa situação e entendendo ainda que é um trabalhar de Deus, né? Então eu imagino que você tenha passado muitas provações. Você tem... Sim, eu passei muitas provações, muitas lutas na minha vida, tá? Para você ter uma ideia, cortaram várias vezes a luz da minha casa. Eu não tinha dinheiro para pagar luz. Muitas das vezes cortaram a minha água também. Eu fiquei vários meses tomando banho de água de chuva, sabe? Eu armazenava água, sabe? E nós tomávamos banho de chuva, da água da chuva, sabe? Que nós armazenávamos, tá? E fazendo a obra de Deus. E isso nunca ninguém soube. Nunca ninguém soube, sempre com sorriso. E sempre com uma alegria no coração, pregando a palavra de Deus. Mas ninguém sabia de nada. Cortaram a nossa luz, por várias vezes cortaram a nossa luz, porque não tínhamos dinheiro para pagar, sabe? Daí quando eu conseguia um servicinho, sabe? Eu arrumava aquele dinheirinho lá, pagava. E certa vez ficamos 2 meses sem luz, fazendo a obra de Deus. Fomos para a igreja, eu lembro ainda, e lá eu fiz uma oração. Senhor, que quando eu chegar em casa, que tenha luz. Eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, sabe? Porque é muito difícil, sabe? Você chegar em casa com a tua família, com os teus filhos, tudo no escuro. Acender velas, muitas das vezes, sabe? E a vela é uma coisa que a fumaça, ela vai longe, sabe? Então os vizinhos todos sabiam, sabe? Aquele cheirinho de vela, sabe? Esquentar alguma coisinha para comer, tá? Então era difícil. E eu falei assim, Senhor, que tenha luz lá em casa, que quando eu chegar ali, colocar a mão no interruptor, sabe? Que acenda a luz. E o engraçado é que depois eu descobri que a minha esposa, que hoje é pastorear, ela fez a mesma oração. E no mesmo dia, no mesmo culto, a mesma oração que eu fiz, ela fez. Na verdade era uma oração de fé, porque estava com a luz cortada, né? Era algo... E a gente que depois começa a servir a Deus, sabe? A gente faz algumas loucuras que o mundo não entende. E a palavra diz mesmo que o evangelho é loucura para o mundo. E eu cheguei em casa entusiasmado com aquela fé, né? E vou chegar em casa, vou acender a luz vai clarear toda a minha casa. Eu estava com uma fé inabalável. E isso você estava já há um bom tempo sem luz em casa, né? Sim, 2 meses e pouco sem luz em casa. E daí eu cheguei em casa e fui com toda a fé. Coloquei a mão no interruptor, e adivinha o que aconteceu? Nada. Continuávamos no escuro. Daí a Yara esquentou aquela comidinha que tinha ali, com a luz de vela, e fomos deitar. E eu pensando comigo, poxa, Senhor, o Senhor não ouviu a minha oração, né? Poxa, eu fiz com tanta fé essa oração e o Senhor não ouviu a minha oração. Daí comentei com a minha esposa a oração que tinha feito. Ela falou, engraçado, eu fiz a mesma oração hoje lá, sabe, com a mesma fé. Eu falei, pô, nós dois estamos mal mesmo, hein? Eu orando e você orando, nada aconteceu. E foi aí que veio uma grande surpresa. Nós estávamos dormindo e de madrugada, o meu filho, o Rodrigo, que hoje está já com 37 anos, tá, vai fazer 37 anos, ele era criança e ele começou a gritar, pai, pai, pai. E eu me acordei, meio assustado, o que será que está acontecendo, meu Deus? E a hora que eu fui, a hora que eu entrei no corredor, eu vi um clarão. Eu vi um clarão no corredor e a hora que eu entrei no quarto dele, estava todo iluminado como um dia.
E eu digo assim, não tinha nenhum ponto de luz, simplesmente estava iluminado. Estava todo iluminado a minha casa, todo iluminado. Então Deus, ele nos surpreende, sabe, com essas coisas, né? Ele queria dizer, filho, você está no escuro, mas eu estou aqui. A minha luz acompanha você. Você não está em trevas, não. Eu sou a luz do mundo. Mesmo nessa situação que você se encontra, eu estou contemplando exatamente aquilo que você está passando. Eu sei o que você está passando e eu estou no controle, vamos assim dizer. Então, entendo que você, ao ver aquilo, novamente fica atônito, porque é um sobrenatural. É o sobrenatural de Deus, coisas assim que é só quem vive aquele momento, sabe? Coisas inacreditáveis começou a acontecer na minha casa. Eu lembro de uma outra vez, sabe, que na verdade quando você está passando prova, você não tem dinheiro nem para comprar desodorante, perfume, né? Você quer andar perfumadinho, você quer andar cheiroso, tá? Então, eu lembro que um sábado à tarde, eu e minha esposa estávamos conversando, falei, poxa, a gente não tem nem desodorante mais, né? E nem um perfume. E nós estávamos conversando sobre aquilo um sábado à tarde. E de repente, eu senti assim um perfume no ar. Falei assim, você está sentindo esse perfume? E aquele perfume começou a inundar, sabe, toda a nossa casa, aonde nós íamos, mas um perfume assim que não existia, algo assim sobrenatural, e aquele perfume assim, sabe, começou a tomar conta. Um aroma conta. Que você não conhecia. Era um aroma desconhecido, mas muito gostoso de cheirar, e nós andávamos cheirando assim, meu Deus, que perfume é esse que está exalando a minha casa? E eu ficamos ali, eu acho que uns 5 minutos ali, sabe? E aquele perfume ali estava no quarto, estava na sala, estava na cozinha, estava no corredor, estava em todas as dependências da minha casa. E ali aquele perfume, eu acho que ficou assim uns 5 minutos. Uns 5 minutos e depois parou, sabe? E daí eu lembrei de Jesus. Falei, poxa, Jesus é o perfume da minha vida. Jesus, ele me perfuma, está aqui em nossa casa, sabe? Então Jesus, a fragrância dele inunda toda a nossa vida. Eu já ouvi falar de outros relatos, testemunhos também de pessoas falando do Espírito Santo, né? Esse perfume ligado à presença do Espírito Santo, né? Em outros testemunhos que eu já ouvi aí. Então, né, uma outra experiência, né, vamos dizer assim, sobrenatural também, porque surgiu e apareceu exatamente no momento que você estava falando que não tinha perfume. Verdade. Deus novamente mostrando para você que ele estava ali. Deus se manifestando na nossa vida, né, filho? Você não tem perfume, mas é eu que perfumo a tua vida. Vamos assim, sabe, pensar dessa maneira. Então Jesus, ele era o nosso perfume, sabe? É ele que nos deixava cheiroso. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo já a obra já há alguns anos, já há algum tempo, né? E então eu recebi num sonho, eu sonhei que eu recebi uma caixa pelo correio. E eu falei, engraçado, né? Chegou essa caixa para mim pelo correio e eu abri a caixa, tinha várias ferramentas, mas várias. Tinha mais de 10 ferramentas. E eu olhei, mas que ferramenta estranha. Não era um alicate, não era um martelo, não era nada. Eram ferramentas assim que não tinha como explicar aquelas ferramentas. Nem sabe? sabia onde usar. Eu nem sabia como usar aquelas ferramentas. Daí depois eu comentei, não, isso aí são ferramentas espirituais que Deus está dando para você fazer a sua obra. E outra noite, eu tive um outro sonho. Eu sonhei que do meu corpo, nascia árvores frutíferas. Eu olhava assim, meu Deus, como está nascendo árvore, saindo do meu corpo. Sabe, aquelas árvores nasciam do meu corpo e com frutos. E nasciam frutos, eu fiquei assim... fiquei assombrado com aquele sonho e outro dia eu compartilhei aquele sonho, né? Daí ele falou, você será um homem que dará muitos frutos para a honra e para a glória do Senhor. Amém, amém. Nossa, sonhos espirituais, né? Na verdade está vindo numa sequência, né?
uma sequência daquilo que Deus havia te falado já, desde o primeiro contato, o sentimento no carro, as provações, as manifestações, um anjo te falando que você vai ser pastor, tudo levando para um caminho, né? A Bíblia fala muito bem sobre isso, né? Que Jesus, né? Todo aquele que está em Cristo, né? Dá frutos, né? E muitos frutos. Você sonhando com uma árvore frutífera aí. É verdade. E continuando ali, a parte da luz, enfim, sabe, eu sabia que minha luz ia se cortar de novo. Eu arrumei um dinheirinho, paguei a luz, mas eu sabia que a minha luz ia se cortar de novo, porque o mês seguinte eu não ia ter dinheiro para pagar a conta. E não deu outra. Passou 2 meses, cortaram a luz de novo, sabe? Daí eu peguei e fui lá. Eu fui lá e religuei a luz. E fiz a seguinte oração: Senhor, eu religuei a luz. O Senhor sabe que eu não tenho dinheiro para pagar essa luz. Não permita que a Copel venha aqui cortar essa luz. Senhor, que a minha casa fique invisível. Que esse contador fique invisível. Sabe? Eu coloquei as mãos ali e fiz essa oração. E acredite, por 1 ano e 6 meses, 7 meses, a Copel não cortou a minha luz. Quando passava o carro da Copel, eu falava, meu Deus, o carro da Copel. Ele estacionava em frente à casa do vizinho, cortava a luz do vizinho, mas a nossa luz ele não cortava. 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio. Vai entender, né? É a fé, né? É a fé. E você contemplando esse sobrenatural. E eu contemplando, mas olha, quando parava o carro da Copel, próximo da minha casa, era aquele desespero. Falei, meu Deus, vão cortar a nossa luz. Daí eu lembrava da oração, sabe? E eu digo, todo esse tempo, porque uma coisa que a gente acabou não comentando, você era o gerente da empresa lá, depois que eu sou outra empresa de maquinário, deu errado, fechou. De lá em diante, você ficou desempregado? Eu fiquei desempregado, e às vezes surgia um servicinho para fazer, eu fazia o servicinho, sabe? Eu ganhava um dinheirinho, e só que não era suficiente, porque as portas estavam fechadas. Eu sempre falo que eu ia procurar emprego quase todos os dias. Quase todos os dias eu ia procurar emprego. Você sabe aquela fila que lá na frente está escrito emprego? Ali tem cego, ali tem coxo, ali tem tudo que é tipo de pessoa. Todos eles pegavam emprego, mas eu, com toda a minha capacidade, com todo o meu conhecimento, não conseguia pegar emprego. E eu digo, então foram alguns anos aí desempregado. Foram alguns anos desempregados, foram 4 anos de prova de fogo. Eu lembro uma vez que eu fui procurar emprego e após amanhã, que era mais ou menos por volta de meio-dia e meio, porque eu só andava a pé, porque não tinha nem dinheiro para o ônibus. Eu moro ali na São Vicente, ali eu ia para o centro a pé, eu ia para o Porto a pé, rodeava Paranaguá a pé e voltava para casa. Cheguei em casa cansado, próximo de meio-dia. Adivinha quem estava no portão me esperando, como todas as vezes ela fazia? A minha esposa. E dessa vez, logo que eu me aproximei do portão, ela já disse, o gás acabou. Eu falei, meu Deus não era novidade, do céu. Né? E agora? Eu envergonhado, falei, não vou emprestar dinheiro de ninguém, não vou pedir dinheiro de ninguém. É muita vergonha ficar se humilhando, pedindo. Falei, não vou não. E daí eu lembrei que dali 30 dias eu tinha o dinheiro do PIS para pegar. Sabe, falei, daqui a 30 dias eu tenho o dinheirinho do PIS para pegar, mas daqui a 30 dias. Daí eu entrei para dentro de casa, eu lembrei da multiplicação dos pães e dos peixes. Daí eu lembrei, falei, Yara, vamos orar? Vamos orar. Daí eu lembro muito bem, me aproximei do fogão, coloquei as mãos sobre o gás e fiz uma simples oração. Falei, Senhor, o gás acabou. Eu não tenho dinheiro para comprar um botijão de gás. Só daqui a 28 dias, 30 dias que eu vou pegar o dinheirinho do PIS. Então, Senhor, coloca gás aqui nesse botijão, sabe? E que só acabe daqui a 30 dias. Oração da fé. Oração da fé. Fiz essa oração. Daí eu peguei e falei, Yara, agora eu vou ligar aqui e você vai acender o fósforo.
Daí, daí ela olhou para mim assim, né? Como diz, meu Deus, meu marido tá ficando louco. Literalmente, né? Literalmente, sabe? É só loucura, né? Só loucura. Daí eu peguei e falei, não, você vai acender o fósforo, eu vou ligar e você vai acender. Mas ela falou, mas Adir, o gás acabou. Eu sei que acabou, mas eu orei e eu creio nesse Deus. E eu peguei e liguei, sabe? Eu liguei ali e ela acendeu, meio trêmula assim, a hora que se aproximou da boca do fogo, eu falei... Pegou. Daí eu falei, agora para confirmar, vamos acender todas as bocas. Acendemos todas as bocas. Ela olhou para mim e começou a chorar. Ele falou, Adir, é um milagre. Eu falei, é um milagre. E daí ela pegou, ela fez o almoço. Ela passou dias cozinhando, fazendo feijão, fazendo o pão que nós fazíamos. E ali, Jones, sabe? Nós olhávamos, pegava naquele botijão e meu filho falava, pai, mas não tem gás. Eu falei, mas não tem gás, mas tem o poder de Deus, sabe? E outro dia nós ligávamos de novo, o gás pegava e nós fazia café, fazia almoço, fazia o café da tarde, às vezes esquentava à noite a jantinha. E nós ficamos assim, passando e vivendo da fé todos os dias. Agora vai me dizer que esse gás rendeu os 30 dias. Então, passou 30 dias. E eu lembrei do PIS. Certo. Mas fui correndo pro banco sacar. Eu era o primeiro que cheguei lá, sabe, na fila do banco. Eu era o primeiro da fila. Quando cheguei lá, o dinheirinho estava na conta. Eu peguei, saquei o dinheirinho, já passei no supermercado, fiz aquela compra abençoada, tá? Eu cheguei em casa cheio de pacote. Adivinha quem estava no portão me esperando? Yara. Sua esposa falou, Yara. Adir, agora o gás acabou mesmo. Eu falei, mas lembra da oração que eu fiz? Que durasse 30 dias até eu receber o dinheirinho do piso. Ó, tá aqui, ó. Ó, já fiz até uma comprinha para nós. Daí eu peguei, liguei, o gás veio, fui lá, coloquei o gás e assim nós vivemos e estamos sobrevivendo na dependência de Deus. Que experiência tremenda, né? Tremenda mesmo. Uma experiência tremenda. Aí você que está ouvindo, pastor Adir contando um pouco dos seus testemunhos, é extraordinário. Quando você deposita a sua fé em Deus. Deus tem propósito para todas as pessoas, todas aquelas que realmente quiserem que Deus age em sua vida, que Deus cumpra o propósito na sua vida. Se coloque, confie nele. Terão momentos difíceis? Sim, a caminhada com Cristo não é fácil em vários sentidos, mas assim como o pastor Adir está testemunhando aqui, uma coisa você pode ter certeza, Ele estará com você todos os dias, inclusive nos momentos mais difíceis, Ele também estará com você. E certamente você também provará o sobrenatural, porque quando você se coloca nas mãos dEle, é Ele que faz. Cabe a você confiar. Então, pastor Adir tem uma experiência extraordinária aí de um mês, vendo o poder de Deus, né? Muito parecido com lá da viúva do azeite lá, né? Com o profeta, né? Verdade. É que assim, Júnior, Deus, ele nos leva para o deserto para nós aprender a depender dele, sabe? Eu comecei a depender de Deus. Eu vi que Deus, ele era o Deus dos milagres mesmo, porque isso começou a acontecer na minha vida. Então eu já comecei a entender, sabe, como é que Deus agia. Então eu comecei a ter uma vida de oração, sabe, comecei a ter uma vida de oração. Eu falei, então é assim que funciona, né? A Bíblia fala que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus, e tudo que é desligado na terra é desligado nos céus. Então eu comecei a orar e comecei a entender então que Deus, ele se manifestava no sobrenatural. Quando eu precisava de algum dinheirinho, eu ia para o joelho. E em seguida Deus já abriu uma porta, Deus já mandava uma pessoa, e assim tem sido até o dia de hoje. Quando eu preciso, eu dobro meus joelhos e falo, Senhor, Tu és aquele que me sustenta, que me sustentou no deserto, me sustenta nos dias de hoje, e Deus já entra com a providência. Então, Johnny, e daí eu comecei a fazer a obra, né? Eu fui levado ao presbitério, me tornei
presidente em uma igreja aqui em Paranaguá, sabe? Daí comecei a tomar conta de igreja, comecei a pastorear uma congregação desta igreja. Só que daí eu estava fazendo a obra e fui convidado, eu convidei um preleitor para ministrar aquela noite. Ele me ministrou, foi uma bênção. Depois ele veio falar comigo, presbítero Adil, eu era presbítero. Eu pastoreava uma igreja, mas eu era presbítero, eu era dirigente da igreja. Presbítero Adil, Deus me mostrou que tem uma grande obra na sua vida, mas não é nesta igreja que você pastoreia. Eu fiquei triste, né? Porque a gente amava muito aquela obra. E outro dia, eu fui visitar a minha irmã, a missionária Maria. Fui eu com a minha esposa, fomos lá, nós nos dava muito bem. Estávamos sempre lá, orando juntos. E ela olhou para nós e disse assim, ó: arrancarei vocês daquele lugar como se arranca um dente. E eu vi que então que Deus estava falando comigo e que algo ia acontecer de novo, mas não assim na minha vida financeira, mas na vida ministerial. E até então você levando a vida de prova desempregado. Isto, a vida de prova desempregado, mas sempre ligado com Deus. Sim. E na outra semana seguinte eu soube que em determinado ministério grande aqui de Paranaguá, o preleitor seria um homem, um missionário, só que ele era cego. E eu pensei comigo, poxa, eu vou lá. Eu vou lá ver a ministração da palavra de Deus através desse cego, deste homem de Deus. E eu peguei, fui com a minha esposa. Daí chegamos na igreja, a igreja estava tomada, sabe? Eu peguei e sentei lá atrás, no penúltimo banco. Sentamos lá atrás. Achou um espaço lá ainda? Achei um espaçozinho lá, sentamos lá no penúltimo banco. E eu sentei no penúltimo banco. Tranquilo. E eu fiz a seguinte oração. Falei assim: Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor usa quem o Senhor quer. Peço a Ti, Senhor, isso em pensamento. Em pensamento. Certo. Orando em pensamento. Falei: Senhor, usa esse homem que é cego, o Teu filho, para falar comigo essa noite. Fiz essa oração em pensamento. Porque você na prova, né? E eu na prova, naquela situação, porque eu queria saber mais. E daí esse homem, ele começou a pregar a palavra. Veio os louvores, tá? Depois chamaram ele para ministrar a palavra. Sua esposa veio, leu a palavra e ele começou a ministrar e a pregar lá em cima. E eu ali, lá atrás, no penúltimo banco, ouvindo a pregação. De repente, ele parou a ministração da palavra de Deus e disse o seguinte: ninguém me segure, preciso fazer algo da parte de Deus. Você já tremeu no banco pelo jeito. E eu fiquei ali já meio assustado, né? Meio assustado. Ele pegou ali a sua... ele estava ali com uma bengala. Isso. Ele pegou a sua bengala e falou: ninguém me segure. Foi sabe? sozinho. E o lugar onde ele estava era alto lá em cima lá. Sabe? Ele pegou com muito cuidado, ele desceu e veio vindo. Tinha 3 fileiras de banco. A minha, eu estava na terceira, lá no canto, no penúltimo banco. E ele veio vindo, entrou na fileira onde eu estava, veio vindo, e eu já entendi que o negócio era comigo, eu comecei a chorar. E aí tá, obviamente, né? Você fez a oração, o cego vindo na sua direção com as experiências anteriores que você tinha. Acho que não tem como segurar, né? Daí comecei a chorar e todos olhavam para mim, eu chorando, sabe? Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que você passa, sabe? É só você e Deus. E eu tinha feito aquela oração em pensamento. Quando dei por mim aquele homem cego,
pediu licença onde eu estava. Ele entrou na fileira do banco. Dá licença, dá licença. Ele estendeu as mãos sobre a minha cabeça e disse: assim diz o Senhor. E ali ele contou toda a minha história, o meu chamado. Falou do grande ministério que Deus tinha comigo aqui nesse Brasil. E aí, obviamente, você entendeu a grandiosidade de Deus ali nos pequenos detalhes, vamos assim dizer, porque você orou em pensamento, né? Um Deus que conhece os pensamentos e Ele mostrando novamente que Ele estava com você. Mesmo, como eu já falei anteriormente aqui, mesmo sob grande prova, né? Começa a provar o extraordinário de Deus. Estava sendo muito provado, muitas provas, muitas lutas. E passou uma semana depois, sabe? Aconteceu algo que eu vi que era Deus que estava fazendo. E eu saí daquele ministério que eu estava. E fui para casa. E falei, a partir de hoje, fiz uma carta, pedi o desligamento daquela igreja, agradeci por tudo que tinha acontecido, tá? E saí daquele ministério. E fui para casa. Muito abatido, né? Com os acontecimentos, sabe? E eu vi que Deus estava me arrancando como se arranca um dente mesmo. Porque amava muito aquela obra. E daí, um outro dia, eu estava em casa pensando, Yara, vamos para o sítio, né? Onde tem a nossa família lá. Vamos passar uns dias lá. Vamos descansar um pouco, né? Porque estamos muito estressados, sabe? Vamos dar uma paradinha, vamos descansar. Depois nós retornamos. E daí a gente vai ver para que igreja a gente vai, o que Deus quer de nós, tá? E foi assim, quando nós íamos viajar o outro dia, apareceram uns irmãozinhos lá em casa, sabe? 2 rapazes. E falou, pastor, eles me chamavam de pastor. Pastor, aqui próximo da sua casa tem um salãozinho, o pastor não quer ir lá ver? Eu falei, não, eu vou descansar, eu vou viajar um pouco, sabe? Eu não pretendo abrir igreja, eu não pretendo, eu vou procurar uma igreja para me congregar, sabe? Não, pastor, não. O pastor vai com nós lá. Eles insistiram para mim ir lá. Eu peguei e fui, sabe? Cheguei lá, daí Deus falou comigo, sabe? Que era para mim alugar aquele lugar. Deus colocou no meu coração, sabe? Eu sem dinheiro nenhum para alugar aquele lugar lá. Mas como que eu vou alugar? Eu aluguei pela fé, sabe? E falei com ele, ó, eu não tenho dinheiro para pagar a primeira prestação. Ele falou, não se preocupe, não, daqui 30 dias você paga, sabe? E nisso eu conheci um rapaz que queria congregar conosco. E o dízimo dele era justamente o valor do aluguel. E daí eu vi que era um trabalhar de Deus. Eu falei, Deus, não temos uma cadeira para sentar, Senhor. Estamos fazendo a obra de pé. Então, se é o Senhor, providencia para nós umas cadeiras. E Deus providenciou para nós 50 cadeiras. E começamos então, e o povo começou a chegar. E nós começamos a fazer a obra do Senhor. Eu falei, Deus, qual o nome desse ministério? Qual o nome, Deus? Eu comecei a orar nesse propósito. Qual o nome que o Senhor quer que eu coloque? Então, em toda hora, em toda parte que eu ia, e todos os livros que eu lia, Bíblia, aonde abria estava escrito Arca da Aliança. Arca da Aliança. Eu sonhava com a Arca da Aliança. Sabe, aonde eu ia, eu apresentava para mim a Arca da Aliança. E eu peguei e falei, Yara, aonde eu vou, aonde eu abro o livro, sabe, na Bíblia, Deus fala comigo Arca da Aliança. Será que Ele quer que nós coloquemos o nome Arca da Aliança? Daí falei, porque Deus está falando forte no meu coração. Daí eu peguei e falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova. Se o nome é Arca da Aliança, então Deus vai falar comigo. Eu tinha no meu quarto lá vários livros, sabe? Vários livros, assim, tinha mais ou menos umas centenas, uns 200 livros mais ou menos que eu tinha naquele lugar. Revistas. E eu peguei, então falei o seguinte, vamos apagar a luz, tá? Eu coloquei uma toalha na minha cabeça, vendei os meus olhos, apaguei a luz e peguei e fui, falei, Yara, eu vou entrar no quarto no escuro, com uma toalha, com os olhos vendados, eu vou alcançar qualquer livro
e vamos ver que se Deus fala conosco, se é isso mesmo. Eu peguei e fiz essa prova com Deus. Um teste, uma prova com Deus, sabe? Que nem Gideão, sabe? E eu peguei e entrei naquele quarto, com uma toalha, com os olhos vendados, no escuro. Comecei a palpar, alcancei um livro. Tirei lá do meio aquele livro. Abri o livro e coloquei o dedo, sabe? Sobre aquela página que eu abri. E falei, Yara, agora tira a toalha da minha cabeça, tira a venda e acende a luz. E ela tirou a toalha da minha cabeça, tirou a venda, acendeu a luz. E a hora que eu olhei onde estava o meu dedo, estava escrito em letras grandes, Arca da Aliança. Tava entendendo. Nossa, isso daí é outra... Eu já penso eu fazendo isso, abrir lá em números lá... Num outro texto lá na fé lá embaixo, né? E você faz uma prova dessa e confirma o nome, né? Até o nome tem confirmação de Deus, né? Daí Deus confirmou o nome e colocamos o nome Arca da Aliança. E a partir dali começamos então a pastorear, fazer a obra de Deus. Só que eu precisava, falei, Senhor, eu preciso ser batizado no Espírito Santo. Eu desejo ser batizado no Espírito Santo, faço a tua obra, sabe? Mas eu desejo profundamente ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ter o dom de línguas, eu quero falar em línguas. E eu comecei então a buscar. Eu comecei então a desejar. Eu acordava de manhã e eu orava, eu buscava à noite, de madrugada, comecei a buscar incansavelmente o dom de línguas. O dom de línguas. Eu comecei então a fazer a obra de Deus e sempre buscava. E eu lembro que uma vez ia estar o Marco Feliciano aqui em Paranaguá. E eu sonhava que falava em línguas. De madrugada eu acordava falando em língua, mas quando chegava outro dia eu não conseguia. E eu então desejava. Porque é um dom sobrenatural, né? É um dom sobrenatural, é um fortalecimento espiritual. E eu precisava, porque afinal de contas eu tinha um chamado, um ministério. Eu precisava desse enchimento. É uma das ferramentas, né? Obviamente que nós estamos falando de coisas espirituais, coisas que não são explicáveis, né? Obviamente também nós sabemos que o dom de línguas é um dom muito criticado, porque as pessoas não entendem, né? Que propósito tem isso aí se pessoas não entendem, né? Mas enfim, né? A palavra diz lá, né? Que tendo alguém falando línguas, que também haja alguém para interpretar ou fale para a sua própria edificação, né? Mas isso daí é outro assunto aqui, não dá para entrar nesse, né, discutir sobre esse assunto porque é grande, né? Tem vários pontos de vista aí. Enfim, então você buscando esse dom. E estava buscando incansavelmente, e o Marco Feliciano ia pregar à noite ali na Praça Portugal. Sim, eu lembro. Você lembra? Lembro, Então, eu era um deles que estava lá atrás de tudo. Lá eu e a pastora estávamos lá atrás, bem no escuro, lá atrás, sabe? E ele começou a ministrar a palavra de Deus. E eu falei, Deus, quero ser batizado no Espírito Santo, Senhor. Eu preciso, eu desejo, Deus. Usa teu filho, fala comigo. Você novamente. Eu novamente falando com Deus. Ali, usa ele, Senhor. Fala comigo. E de repente Marco Feliciano parou na pregação dele. Já tô lembrando sabe? Sabe? E parou com a mensagem que ele estava ministrando. E ele apontou na minha direção assim, sabe? Ei, você... de camisa cor tal. Daí todo mundo olhava. E eu falei, acho que é comigo, né? Eu olhei, é comigo? Lá atrás. É com você mesmo. Deus manda dizer assim para você. Você está buscando incansavelmente o dom de língua. Você quer ser batizado no Espírito Santo. Eu peguei e fiz assim com a cabeça, é verdade. Sabe? E Deus está me mostrando aqui que você até sonha que fala em língua. Eu falei, é verdade. Daí ele falou assim, receba porque você já é batizado. A hora que ele falou, receba, eu caí. Veio um fogo, sabe? Que desceu sobre mim, sabe? E ali já não era mais eu caí.
e comecei a se bater no chão falando em línguas. De forma sabe? consciente. De forma consciente, sabe? Mas só que eu não conseguia mais parar, aquilo se desenvolvia, desenrolar. Tomou conta de mim, eu queria falar normal, mas não conseguia, falava só em línguas. E eu levantei dali chorando, glorificando, e comecei a falar em línguas. O culto terminou eu falando em línguas, fui para casa falando em línguas, eu fiquei 3 dias, quase uma semana falando em línguas. Uma carga de poder sobrenatural. Uma carga de poder. Mas o poder mesmo, eu recebi com algo surpreendente naquela noite que me aconteceu. No mesmo dia do batismo com o Espírito Santo? No dia seguinte. No dia seguinte. No dia seguinte. Veja bem, os meus filhos, um deles, o Rodrigo, ficou doente. E minha esposa foi levar ele para o hospital, fiquei sozinho em casa. E você falando línguas. E eu falando em línguas ali. E eu comecei ali, sabe? Naquele momento, pensar em tudo que estava acontecendo na minha vida. Em todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida. E eu deitei na cama. E você sabe quando você está cochilando, que vem aquilo e você abre os olhos? Sim. Né? E isso aconteceu comigo. Eu estava ali lembrando, de repente fechava os olhos, mas eu não queria dormir. Eu abri os olhos. E nessa que eu abri os olhos, tinha 3 pessoas dentro da minha casa, 3 anjos. 3 anjos. E eu quis correr, porque eu não estava entendendo, sabe? Eu dei um pulo da cama, eu falei, meu Deus, tem 3 homens aqui dentro de casa. Como que eles entraram? Como que aconteceu isso? E a hora que eu tentei correr, um deles me segurou e falou, não temas, viemos aqui para que você seja mais fortalecido para o ministério. Sabe, daí um deles que era o maior, chegou perto de mim e soprou. E a hora que ele soprou, eu caí, que nem um saco de batata. Eu caí e comecei a me debater no chão. Comecei a me debater. E quando eu me levantei, que ele me segurou pelas minhas mãos, me colocou de pé, a hora que me levantei, parecia que eu era um gigante. Foi uma carga assim sobrenatural de poder de Deus, sabe? Eu estava com medo até de levantar as minhas mãos assim e destruir a parede da minha casa, sabe? Eu me sentia assim, algo assim sobrenatural, uma força sobrenatural do poder de Deus. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Daí ele falou, não, viemos aqui te fortalecer para o ministério que ainda está por vir. E ele chegou para mim, sorriu e falou assim, sabia que você vai ser um rei? Eu falei, eu um rei? Olha a situação que eu vivo. Você sabe a situação que eu estou? Olha a prova que eu tenho passado. Olha as provações, os problemas da minha vida. Você vem falar que eu vou ser um rei? E ele falou assim, você vai ser um rei. Mas eu falei, aonde que eu vou ser um rei? Você vai ser um rei. E eu nunca esqueço o que ele falou até o dia de hoje. Você vai ser um rei lá no céu, na cidade de Oprio. Ele me deu o nome da cidade, na cidade de Oprio. Daí eu falei para ele, vem cá, eu posso contar isso que está acontecendo aqui? Ele falou, pode contar. E eles sorriram para mim e desapareceram. E ele estava na companhia de mais 2. Mais 2, eram 3 anjos. Mais para frente eu tive mais visões e mais coisas que me aconteceram, tá? Hoje vamos parar por aqui, tá? Eu quero continuar em uma terceira parte e fazer o término desse testemunho. Amém. Não tem nem o que falar, né? Uma experiência dessa que você está relatando aqui para mim, para os nossos ouvintes aí, até inconcebível nas nossas mentes, né? Compreender reinos celestiais revelando o nome da cidade. Isso é algo extraordinário, né? Algo assim particular, né? Que você viveu, que está aqui compartilhando com as pessoas ouvintes daquilo que Deus falou com você, te revelou de forma extraordinária. Enfim, meus amigos, chegamos aqui à conclusão da segunda parte do testemunho do pastor Adil. Vocês estão vendo
coisas sobrenaturais que ele está compartilhando com você. E o nosso objetivo, o canal Gaudium, ele tem esse objetivo de fazer com que você comece a entender que Deus é real, que Ele ouve a sua oração, que o Espírito Santo é presente. Sim, Ele pode se manifestar de forma sobrenatural na sua vida, Ele pode cumprir os seus propósitos, Ele ouve a sua oração. A gente gostaria muito que você recebesse essas palavras de Deus, esse testemunho para edificação da sua vida. Nunca perca a fé. Mantenha-se firme, constante, busca Deus, busca auxílio. Se precisar, o canal Gaudium conta com o auxílio do pastor Adil, conta também com o auxílio do evangelista Guilherme, evangelista Edson, pessoas, homens de Deus, desse nível, dessa experiência, que estão nos auxiliando aqui na obra, pastor Adil? É verdade. Então, na terceira parte do testemunho, eu quero concluir. Eu quero também falar também acerca da cidade, que ele me mostrou depois da cidade, sabe? Ele me mostrou, sabe? Eu quero, na terceira parte, falar sobre essa cidade de Upril, que ele me mostrou, os reinos que ele me mostrou, sabe? E coisas muito maravilhosas ainda que Deus fez na minha vida e está fazendo. Amém. Então, tá bom, Vamos encerrar aqui essa segunda parte aí. Não deixe de compartilhar este vídeo. Espero que eles tenha o conteúdo desse vídeo possa ter de alguma forma edificado a sua vida, ajudado, abrindo os seus olhos para aquilo que é real, aquilo que nós nos propusemos a fazer aqui, que é levar essa mensagem de Deus adiante. Tá bom? Então, muito obrigado e nos vemos na terceira parte do testemunho do pastor Adil. Muito obrigado, pastor Adil. Deixa um recado para nós encerrarmos aos nossos ouvintes. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, você que está me vendo, me ouvindo, através desse testemunho, tá? Porque muitas das vezes nós não entendemos os planos de Deus. Quem sabe você que está me ouvindo, Deus tem algo especial na tua vida que ainda você não entendeu, mas saiba que o Senhor, com o tempo, vai se revelar para você e coisas grandiosas vai acontecer, tá? Tenha fé, continue, tá? Não desista nunca, tá bom? Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nos encontramos então na terceira parte do testemunho do pastor Adil. Muito obrigado.